Alô, amigos da RDK Comunicações. A história de vida de hoje é com Luiz Oswaldo Scherer, mais conhecido como Professor Pingo. Professor Pingo. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pela ter vindo dar a tua entrevista aí, falar sobre a tua história de vida, que começa o nascimento, né? Onde nasceu? Isso aí, para começar, eu vou agradecer a oportunidade também, né? Eu nasci em Soledade, Opa! mas eu fui... Foi um período que o pai e a mãe foram morar lá, que o pai tinha açougue, adoramos os açougues, né? E fui batizado em Tamanduá. Depois a gente veio morar em Tamanduá, né? Na verdade, eu nem cheguei a conhecer, quando criança, Soledade. Até quantos anos tu ficaste lá? Não, acho que meio ano. Só nasci lá e depois vim embora. Daí a infância toda foi em Tamanduá, né? Uhum. Ali eu estudei no jardim, a escola até a quinta série. Qual é a escola que tu Henrique Gás. Henrique Gás. Existe hoje ainda a escola. Existe hoje ainda. Daí fiz até a quinta série lá. Aí, como não tinha mais sexto, sétimo, eu fui para Pouso Novo. Subiu a serra? Subi a serra. Daí eu... Como é que tu fazia, pai? Eu assim, ó, eu pegava o ônibus às 11h30 da manhã. Estudava de tarde. Daí tinha que caminhar, dava o quê? Uns 2 quilômetros até BR-386, o asfalto. Uhum. E aí eu pegava o ônibus e nesse meio tempo, como meus pais sempre almoçavam, sabe, almoçam meia hora, uma hora, aí eu tinha que fazer meus almoços. Eu inventava um carreteiro, um bife, e fui fazendo. Ali que eu aprendi a cozinhar um pouco. Quantos anos você tinha? Eu tinha, deixa eu ver, uns 10 anos por aí, 10, 11 anos. E aí depois eu comecei a ajudar o pai no açougue, né? O açougue era lá em Tamanduá, tinha matador, açougue, né? Uhum. E aí eu ajudava a fazer linguiça, enfim, essas coisas tudo, os embutidos, que fazia linguiça, morcilha. Eu ajudava a vender, que lá tinha... Aí pegava um balainho lá com mercadoria e passava nos botecos lá e vendia 5 quilos aqui, 5 quilos lá, e assim ia, né? E aí sempre ajudando, desde pequeno, acostumado assim, né? E na escola lá em Pouso Novo, quantos anos tu fez esse trajeto? 2 anos. 2 anos, foi rapidinho. Foi rapidinho, porque daí depois a gente veio morar aqui em Lajado, né? Uhum. Em 77 a gente veio morar em Lajado. Daí. Ok. Os teus pais, como era o nome deles? O pai era conhecido por Moti Scherer, Elemaros Vino Scherer. Uhum. E a mãe conhecida como Lourdes, a Iva Lourdes Vanzin Scherer, né? Uhum. E também eram de origem, a mãe italiana, o pai alemão, lá de Tamanduá. O pai Marcos Souza, a mãe era de Tamanduá, dos Vanzin, lá que tinham ferraria e coisa e tal, né? A Tamanduá tinha muita gente morando naquele tempo? Ó. Olha, era bem movimentado, sabe? Lá tinha, olha, como é que... Tinha cooperativa, tinha uns quantos salão de baile, tinha um monte de opções, né? O tempo era estrada de chão, hoje está pavimentado, né? Porque antes da BR ficar concluída, né? A estrada da produção, que diziam, né? Então o movimento passava tudo por ali, né? O barulho, vocês não se assustam, é o Paulinho fazendo a reforma aí da casa. do escritório aqui. Ele só não pode fazer muito barulho, mas tá tudo certo, Paulinho. Tamanduá, irmãos? Eu tenho 2 irmãs e um irmão vivo, né? Uhum. E um falecido que faleceu com 6 meses, acho, tempo, na época do surto do sarampo que deu, né? Querido. Todo mundo pegou sarampo lá e ele não voltou do hospital, né? Eu perdi o irmão também. Mas aconteceu? Sim, em 65 foi. Foi grave, então? Sim. Como assim? Ia para o hospital e não voltava? Ele foi e não voltou. Ele, no caso? Ele não voltou. Voltou no... Sim, claro. Já no caixão, né? Certo. E foi em 65. Uhum. E como é que foi a criação de vocês 3, então? 4, né, irmãos? Todos lá? 4 irmãos. Tudo lá. Mas teve uma época que eu nunca me esqueço que o pai foi trabalhar tipo nessa Camargo Coreia, daí lá para as fronteiras. Construção. De ruas, né? Ele era encarregado.
E aí ele levou meu irmão menorzinho junto e a mãe. Opa. E eu e minhas duas irmãs ficamos lá em Tamanduá com a minha avó, a mãe da mãe. Pensei que tu ia ficar fazendo carreteiro para elas. Mas eu fiz. Fiz. Então ali a gente foi uma época assim que a gente passou bastante dificuldade em função de que o pai vinha a cada 3, 4, 5 meses para casa. Aí a gente chegava a ficar sem dinheiro. Isso em Tamanduá. Ficar sem dinheiro, sabe? E a vozinha, como é que era o nome dela? A Zélia. Dona Zélia. Aí ela cuidava da gente, né? Ela a maior responsável, né? E a gente tinha todo aquele casarão lá que tava nós lá, né? E aí foi uma época bem... Passamos uma dificuldade. E tu era o mais velho Não, eu tinha as duas irmãs. Era mais velha que tu? Sim. E aí era assim, ó. Era feijão com arroz, arroz com feijão, sopa de arroz e polenta e, sabe? Leite às vezes não tinha, não conseguia comprar, eu comprava fiado no boteco quando o pai vinha para pagar, né? Aí até chegou uma época lá que eu colecionava os postos de gasolina, os mercados, tudo fazia aqueles chaveirinhos, não sei se tu lembra. Sim. Aqueles chaveirinhos. Eu tinha uma coleção de 1.500 chaveirinhos. Puxa. E aí eu fui lá no moinho do barbeiro, negociei por farinha. Para nós poder comer alguma coisa, né? O leite a gente ganhava daí, porque até que o pai vinha, às vezes ficava sem luz, que cortavam a luz. Né? Foi um... Sim. E aí depois Foi a um gente... tempo difícil. Foi um tempo bem complicadinho. Aí depois o pai voltou para lá, a gente continuou com a açougue, eu ajudei. Né? E quando ele tinha ido para lá, vocês fecharam o açougue? Sim. Aí quando ele voltou à atividade. Ele voltou na atividade daí. Ele sempre foi do ramo, o ramo da família toda, aí tinha aqueles frigoríficos de Marcos Souza, ali tudo da família, os irmãos, né? E tu é açougueiro? Eu não. Não? Não. Meu irmão sim já foi. Meu irmão foi açougueiro na IMEC, Santa Cruz no Mercado. Hoje ele é professor também. Como é que é o nome dele? Adriano. Adriano. Tu deste o nome das meninas também? A Sandra e a Jussara. Estão tudo por aí. As duas estão em Caxias. Caxias do Sul. Estão em Caxias. E o Adriano está em Santa Cruz. Foi para Caxias, a parte italiana deles lá estão felizes. Sim, estão bombando lá. E aí eu tenho a minha irmã mais velha, sempre passou por dificuldade também, que ela sempre tinha ataque de epilepsia, sabe? Ela passou por como é que se diz, aquela infantil que dava naquelas épocas, paralisia infantil. Passou por uma... E aí sempre dava problema dela de epilepsia, desmaio, ataques, convulsões, né? E tu cuidando dela? Eu não, porque eu era pequeno também, mas aí tinha a mãe, tinha a minha avó, né? Alguém cuidava sempre dela, né? Mas com o passar do tempo ela se curou? Ela, não completamente, né? Porque ela foi, de um tempo, ela foi trabalhar em Porto Alegre, né? Até trabalhou aqui em Lajeado na época da meteorologia, ali no Parque do Imigrante. Ela era responsável ali, depois ela foi a Porto Alegre, trabalhou um tempo lá em Porto Alegre também, até como é que esse cara que é da meteorologia lá, é o famoso ali. Gaúcha? Não, trabalhou junto lá, mas no fim com o problema daqueles da ataque, sabe, acaba até sendo demitido, né? Não tem como tu tá aqui, daqui a pouco tu, né? Até agora faz o que, ano passado, ela estava em casa lá, subiu uma escada, uma convulsão nela, ela caiu e quebrou a bacia, quebrou a perna, mas enfim, estamos se recuperando. E aí a gente veio em 77 morar aqui em Lajeado, ali no Parque do Imigrante. Tinha uma casinha verde ali dentro do parque, daí o pai cuidava e era secretário de obras do interior, do Darcy Corbellini. Abriram essas estradas, tudo, né? E eu comecei a trabalhar de cobrador de ônibus com 15 anos. Ireneder. Comecei no Ireneder. Trabalhei meio ano no Ireneder e passei por Estrela. Eita, foi para outra cidade. Não, ele fazia linha daqui para lá. Daqui é Estrela. Daqui de Lajeado. Que foi uma proposta melhor para mim, né? Porque daí eu não precisava limpar ônibus, porque eu vivia com sarna, cara.
fazia essas linhas ali para baixo. Tu tá brincando. Meu Deus, o pessoal suado. O cobrador na época passava no meio dos caras para cobrar, não tinha roleta. Querido. E vivia com sarna e coisa, daí eu. E tinha que limpar ônibus. E sabonete de matacura não Mas resolvia? sabe tudo. É? Isso não adianta. Aí tu tinha que limpar o ônibus, que o problema é no ônibus. Ah, fica. Fica, levanta aquela poeira, tudo. Daí eu fui pro Estrela. No Estrela eu nunca mais precisei limpar ônibus. Aí tu não era mais sarnento. Não, curei. Nossa. Curei. Daí eu fui estudar no Castelinho. Trabalhava até às 6 horas, fazia um lanche, ia estudar e depois fazia a linha de volta. Chegava meia hora À em noite? casa. Chegava às vezes meia hora em casa e às 6 horas já tinha que estar lá no. E os teus irmãos já moravam aqui com vocês aí? Sim. Todos eles? Não, na realidade quem veio morar conosco aqui foi naquela época o meu irmão. Porque a minha irmã uma estava em Caxias, ela é professora, já estava lá, e a outra estava em Porto Alegre, né? Naqueles serviços lá. Depois ela veio morar, voltou a morar aqui. Sim. E do Castelinho, ficasse... Do Castelinho eu fiz o vestibular, Educação Física, Aonde? em Santa Cruz. Santa Cruz. E aí em 3 anos me formei. E aí nesse tempo... Como é que tu fazia? Ia todo dia? Eu ia de manhã. Daí o que acontecia? Eu trabalhava de tarde na prefeitura. Né? Aonde? Ali, aqui na prefeitura de Lajeado. De Lajeado. De Lajeado. Trabalhava de tarde e de manhã eu ia para a faculdade. Tinha ônibus naquele tempo? Tinha um ônibus, tinha 2 ônibus especial, que um saía de Estrela e um de Lajeado. Beleza. E aí embarcava a turma, ia de manhã e voltava 12:30, estava aí. Almoçava, 1:30 já estava trabalhando. Até às 6. Eu consegui um acordo naquela época com o prefeito, né? Ele me aturou mais um pouco para terminar a faculdade, né? E aí eu me formei. Mas daí eu não fiz o concurso logo para professor. Eu tinha o concurso de administração lá da prefeitura, auxiliar administrativo. Tu era concursado já? Sim, eu trabalhei daí na Secretaria de Fazenda. Tu tinha quantos anos quando se formou? Foi em 83, 21. 21 anos. Te formou com 21? Eita. 21 anos. Fiz em 3 anos a faculdade. Sim, mas começou com 18 anos. Maravilha. 18 anos. Daí eu me formei e continuei trabalhando lá. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar uma época no SESI, né? Saiu da prefeitura? Não, eu trabalhava os dois? Depois do expediente, eu que acompanhava bastante os esportes de noite, fim de semana, né? Tá certo. Trabalhava no SESI e na Flipper. Dava aula de natação na Flipper. Né? Como professor de Como professor de natação. Aí depois como eu estava na prefeitura também, eu já ajudava nos eventos do CMD na época. Né? Foi nessa época do Campeonato Piá. Sim, depois pegamos o início do Campeonato Piá. Aí em 89, que a gente disse, em 89 eu saí, né? Da prefeitura. Eu fui trabalhar por conta. Eu comecei uma faculdade nova. Aí acabei indo para Caxias trabalhar. Larguei a faculdade nova que eu comecei. Por conta? Por conta porque eu não gostei. Eu comecei a fazer ciências contábeis. E não me... Queria ser contabilista? Não, eu queria fazer uma coisa diferente, sabe? De repente até se eu gostasse da profissão, mas eu não me acertei. Não conseguia... Não evoluiu o que tu queria? Não. Uma porque eu sempre gostei de aula presencial. Aí chegava numa determinada aula, tinha professor que não vinha, te dava um trabalho para tu fazer pesquisa, na madrugada. Tu imagina, tu trabalhava que nem um louco e ainda fazer... E aí fazer pesquisa na madrugada. Isso tu morando em Caxias? Não, aqui, daí eu já estava... Ia para Caxias? Para Caxias eu ia de segunda e voltava de sexta. Tu gostava de viajar. Vamos continuar na próxima, então. Gente, nós estamos com RDK Comunicações, com a história de vida do Luiz Oswaldo Scherer. Voltamos para a segunda parte em instantes. Até lá.